Boa tarde, pessoal. Legal estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Márcio Pereira, acho que muitos já me conhecem. Sou gerente de produto e gerente de engenharia de aplicação. Então, estou aqui para fazer mais uma apresentação de um produto, um lançamento. Muito orgulho de estar apresentando esse produto hoje. Então, esse produto se chama-se SideSmart. É um produto aí que até estava brincando assim, sinto um alívio agora em poder falar dele, falar bastante, porque eu estou trabalhando nele há 2 anos e meio, participando de várias interações com o Japão, de muitos questionamentos, muitos detalhes, e tu saber de um produto assim tão inovador que vocês vão ver na sequência aí, e não poder falar para ninguém, não poder falar para o mercado que a gente vai ter esse produto, assim, é um negócio meio angustiante, né? Mas faz parte. A gente chegou no momento de poder fazer esse lançamento para vocês, de apresentar o produto. Vou tentar aqui abordar o máximo possível todos os aspectos desse produto aqui. Então, é um VRF, modular, então eu diria que ele é uma grande inovação. Não temos nada igual no mercado. Ele tem essa descarga frontal, que vocês estão vendo aqui, muitos detalhes na sequência, né? Mas é o primeiro VRF modular com descarga frontal do mundo. A gente não tem nenhum concorrente. E para poder aquecer um pouco aí, antes de começar a apresentação, a Thaís vai passar um videozinho para nós do produto, né? Para poder quebrar o gelo aí, vocês já terem uma ideia geral do produto, depois eu vou detalhar ao longo dessa nossa apresentação. Thaís? E aí, conseguiram ver o vídeo? Então, continuando a nossa apresentação. Então, a ideia aqui é trazer realmente um novo membro da família VRF. Então, ele é um produto adicional à nossa linha atual. Então, hoje a gente está trabalhando dentro do VRF com o Set Free Flex Mini, que é uma linha de produtos que a gente lançou mês passado, também muito completa, muito versátil, atendendo diversas aplicações, principalmente no ramo residencial, comercial leve. Então, o Set Free Flex é o membro menor da família. O Sigma, que é uma pergunta que eu acho que todo mundo deve estar fazendo, vai sair de linha? Não, o Sigma não sai de linha. O Sigma está no nosso portfólio, continua firme e forte. E aqui ao longo do... Oi. É só a tela que acho que não compartilhou aqui. Compartilhou. Problemas técnicos. Tá carregando aqui, 1 minuto, pessoal. Tá vendo? Nada.
tentar mais uma vez. Agora sim. Então tá. Só tem um vídeo, então a gente vai ter esse problema só uma vez. É um problema técnico que acontece aí. Desculpa aí. Mas então tá falando do Set Free Flex, que é o irmão menor da linha VRF. Então, e que o Sigma ele continua firme e forte. E aqui ao longo da apresentação eu vou mostrar que a gente vai trazer o Side Smart, que ele tem uma aplicação específica, ele vai conseguir se encaixar em diversos projetos, em muitos projetos, pelas suas características, suas vantagens, que vão estar citadas aqui durante a apresentação, e depois a gente consegue também sanar qualquer dúvida por meio de perguntas, contatos. Mas aqui é entender que existe uma opção adicional que pode trazer uma vantagem complementar ao projeto, à instalação, com esse produto descarga frontal modular. Mas, de uma forma geral, esse aqui, ele é um produto inovador. Então, se vocês perguntassem assim, qual a palavra aí que você queria sintetizar esse produto aqui? É inovação. Realmente aqui dá para encher a boca e dizer que é um produto inovador, que ele não tem nada igual no mercado. Muito compacto, modular, que é o grande diferencial dele, que a gente vai conseguir mostrar na sequência, e também com levando em toda a tecnologia japonesa de desenvolvimento da Hitachi, é um lançamento global, ele está sendo produzido em diversas plantas pelo mundo, então é o mesmo produto com a mesma tecnologia que está sendo disponibilizado agora aqui para o Brasil. Então, acho que vocês vão ouvir algumas palavras bastante ao longo da apresentação. Já peço desculpa pela repetição, mas eu acho que o que é bom tem que ser dito. Então, quanto mais compacto, melhor. Então, eu acho que isso aí é uma frase que a gente está acostumado a ouvir bastante, principalmente quando a gente fala de grandes cidades ou qualquer outra edificação. O custo do metro quadrado para colocar qualquer coisa ali dentro ele é muito alto. Ele tem uma importância muito grande dentro do custo total de uma edificação, né? Então, disponibilizar uma área muito maior para me colocar máquinas de ar-condicionado, às vezes vai estar onerando demais e às vezes inviabilizando um projeto. Então, eu acho que tem que ter em mente isso aí, porque eu consegui colocar esse produto com esse tamanho reduzido aí, eu tenho que ver o lado positivo e as vantagens que ele vai trazer. Então, acho que aqui é quebrar paradigmas. Eu vou explorar um pouco aqui, a gente tem depois muito tempo para poder sugerir, mas aqui é explorar outras opções de instalação. Então, fugir um pouco do tradicional. Sei que o tradicional, às vezes, é a melhor opção, é a opção, mas a gente pensar fora da caixa aqui e trazer algumas opções. Por que não colocar numa sacada? Por que não colocar numa área técnica? Por que não colocar em lugar X ou Y? Então, acho que aqui é o ponto que a gente vai colocar em xeque e se questionar com relação ao produto que está usando, porque nada mais o VRF, ele é um produto que é para ficar em torno de 15 ou mais tempo com sua vida útil. Então, por que eu vou estar penalizando esse ponto aí pelo resto da vida? Quando eu estava fazendo essa apresentação, eu coloquei esse slide aí que eu achei interessante para a gente começar a falar. Então, essa imagem aqui, até ela tem no catálogo comercial, vocês vão ver, mas ela sintetiza bastante esse produto e tudo que ele tem de vantagens e o que ele pode ser utilizado. Então, vamos começar lá pela cobertura. Então, realmente, na cobertura, eu conseguindo colocar minhas máquinas numa área menor, me sobra um pouco mais para fazer qualquer coisa. Então, se eu tiver máquinas que têm um footprint, uma área de piso maior, eu vou estar ocupando desnecessariamente e deixando de ocupar para uma área com outra finalidade. Então, esse aqui é um ponto importante para se cuidar.
Outro são os comprimentos de linhas, dependendo se eu colocar as condensadoras numa linha perto do andar, eu vou ter comprimentos menores, vou trazer vantagens de um custo de instalação menor, que a gente vai abordar também um pouco mais no detalhe. Então, esse ponto é bem importante de a gente cuidar. Assim como o espaço para manutenção, que eu vou abordar na sequência. Se eu tivesse uma condensadora normal, convencional, aqui não teria esse espaço para estar acessando para manutenção. Então, esse é um ponto positivo que a gente tem que avaliar durante todo o projeto e a instalação. E outro, que é a característica do produto Hitachi, eu consigo trabalhar com ele num ambiente bem fechado, mais enclausurado. Então, ele tem alguns dispositivos que aumentam a pressão estática, eu vou falar na sequência. E eu acho que o ponto melhor é tu economizar na instalação. Então, tu poder chegar com um produto de uma maneira mais rápida, mais fácil, por ser mais leve, ele é muito melhor. Então, não precisar do guindaste, de algum dispositivo de içamento aqui. Isso aqui é um diferencial. E mantendo sempre a performance e assim por diante. Então, eu vou detalhar um pouco mais, mas aqui ele tem um resumo dos pontos positivos desse produto. Então, fazendo um comparativo de área de piso, hoje o design, por ter um design compacto, numa mesma capacidade, eu consigo ter até 44% menos área de piso. Então, se eu estou falando aqui do produto aqui que tem 765 de profundidade aqui, e aqui eu tenho 420, eu estou ocupando, de uma maneira geral, em área, 44%. Então, isso é uma grande redução. Em peso, dependendo do modelo, chega a quase 30% mais leve. Então, movimentação e tudo mais que o transporte em geral, eu vou estar tendo vantagens também. E aqui é abrir os horizontes para fazer áreas técnicas, trabalhar com áreas técnicas, que eu vou ter vantagens relacionadas a esse ponto, porque comprimentos de linhas menores, quantidade de fluido refrigerante menor, e assim por diante. Então, por que não explorar sacadas, telhados, áreas estreitas que eu tenho entre prédios para colocar esses produtos? Então, é aquilo que eu disse, quebrar paradigma e pensar em projetos específicos para essa aplicação. Ok? Vamos fazer as perguntas no chat ali, tem um lugarzinho no chat que tu pode fazer perguntas. Quando terminar, eu vou responder as perguntas para vocês aí, certo? Vamos em frente. Então, design compacto faz muita diferença. Então, a instalação em cobertura realmente, às vezes, não é possível, tem unidades muito grandes, né? Então, eu tenho esse produto que vai facilitar esse ponto. Assim, como eu tentar colocar numa sacada, ou numa área técnica, a descarga superior, eu vou estar com risco de curto-circuito de ar. Sem falar que se numa mesma largura de sacada aqui, eu não vou ter espaço para minha manutenção. Então, esse ponto é bem importante. Eu consigo ter ali uma sacada aí meio metro menor, se eu tiver uma condensadora Slim, uma condensadora Side Smart. Então, esse ponto é bem importante de se atentar no projeto da edificação, que eu vou estar economizando na parte de civil, de alvenaria aqui, e vou estar com facilidade de manutenção e acesso. Correto? Então, essa imagem aqui eu acho muito interessante, ela traduz muito e mostra em loco que é possível colocar dentro de um elevador normal esse produto. Então, isso aí vai trazer inúmeras vantagens aí para o pessoal que está ouvindo aí. Eu sei que tem bastante instalador aí e vai ficar bem contente de poder ter essa autonomia para manutenção e não ficar aguardando e pagando o içamento, né? Então, aqui é realmente instigar vocês a escolher um produto que vai trazer economia. A gente tem como quantificar esses pontos que serão trazidos de volta para o bolso do investidor, do dono da edificação, com
com essa modularidade. Então, modularidade é o fator que proporcionou tudo isso com o SiteSmart. Então, vamos falar um pouco mais do produto em si, né? O produto, nesse projeto, ele foi otimizado em 2 tamanhos de chassi. Então, tem um chassi que tem essas dimensões, 1,65 por 1,50 m de 1.050 milímetros, ou 1 metro mais ou menos de largura, e 420 milímetros de profundidade. Então, eu consigo, nesse chassi aqui, o modelo de 8 até 12 HP. E tem um chassi um pouco maior, que tem um pouco mais de largura, um pouco menos de 1,20 m, 1,190 m. E as outras dimensões, elas mantêm as mesmas, né? Eu consigo ir até 18 HP. Imagina o tamanho de uma condensadora normal de 18 HP e quanto que ela está reduzida nesse chassi aqui. Esse produto, na realidade, ele só vem quente frio, né? Só heat pump. Vai estar disponível nas 2 tensões, 220 e 380 trifásico, né? Ele trabalha com refrigerante 410, R410. Em breve a gente tem bastante novidades sobre fluidos refrigerantes, mas esse produto aí, ele é um produto que ainda mantém o R410. E a grande diferencial, eu consigo interligar exatamente isso aqui, até 4 módulos. Daí, se eu tiver 4 módulos de 18, eu vou estar com 72 HP disponível num circuito único, atendendo inúmeras evaporadoras. Eu consigo colocar aqui, seguindo todo o padrão existente H-Link de comunicação, ele é o mesmo H-Link que a gente tem hoje já há um bom tempo. Então, eu consigo colocar até 64 ciclos e, no máximo, consigo colocar 160 unidades internas. Então, realmente, eu estou falando de um sistema muito robusto, muito poderoso, com até 160 unidades internas. Realmente, ele é pequeno só no tamanho, né? Realmente, na capacidade dele, ele é imenso. Correto? E, como é já usual em toda a linha modular, eu consigo ter combinações. Então, eu consigo escolher as melhores condensadoras para fazer a finalidade que eu quero, né? Então, se eu quero eficiência, se eu quero investimento inicial, o que o cliente deseja. Então, aqui tem um mapa, não vou detalhar muito aqui, isso aí tem todo um catálogo, tem todo o nosso corpo técnico para sugerir, mas eu consigo, assim, de uma certa maneira, dividir, e eu vou explicar um pouco no outro slide, que eu tenho uma combinação padrão, que são as máquinas standard, uma combinação premium, que eu pego realmente as minhas máquinas mais eficientes. Então, geralmente, a gente sabe que quem lida com VRF, sabe, as menores são as mais eficientes. Então, se eu combinar para fazer 16 HP, 2 de 8, eu vou ter uma máquina com uma eficiência melhor do que eu pegar uma máquina única. E assim por diante. Então, se eu combinar as máquinas de 8, 10 e 12 HP, eu vou ter a minha combinação premium. Ela vai privilegiar a eficiência energética. E a econômica, a gente sabe que não está fácil, a gente sabe que a gente tem uma concorrência muito acirrada, então a gente tem uma solução mais barata. Então, por que a gente não pega as máquinas que são melhores em preço por HP e combinamos elas para escolher? Então, vamos fazer a combinação para privilegiar a economia e um investimento inicial menor. Então, com isso, eu consigo ter alguns parâmetros aqui, em linhas gerais, só para a gente entender. Se eu pegar a combinação premium, né, que eu vou ter daí só uma faixa de capacidade de 16 a 48, até porque eu estou tirando todos os módulos individuais, aqui é uma combinação, né? Então, eficiência energética 5 estrelas. O espaço, na realidade, ele não vai ser tão bom, porque vou ter máquinas maiores, por serem mais eficientes, e o custo inicial também não é o ideal, mas ele vai atender uma necessidade de eficiência. A combinação padrão, realmente, o nome fala tudo. Então, é o padrão, ela vai atender de uma maneira mediana eficiência, economia, custo. E a combinação econômica, que nem eu falei, ele vai privilegiar realmente o custo inicial, 5 estrelas,
espaço também ele vai ser mais otimizado, são máquinas menores, mas a eficiência energética ela não vai ser o the best, ele não vai ser o melhor que eu tenho. Mas ele vai atender todas as necessidades de vocês. Ok? Então, batendo um pouco na tecla, né, vocês vão ouvir, muitas vezes eu repeti, pô, é slim, é pequeno, eu consigo colocar ali quase que como um repeteco aí, mas a ideia é realmente para sair com essa aí, pô, tem inovação porque ela é slim, porque ela é modular, consigo colocar 72 HP no único circuito, apesar que com essa configuração eu consigo colocar no andar e trabalhar com circuitos menores e menor área de piso. Eu queria trazer para vocês um exemplo, assim, por exemplo, às vezes a gente tem uma necessidade de colocar numa determinada área, aqui está representada por uma cobertura, mas eu tenho que ter uma necessidade de ampliar essa instalação existente, seja ela qual for, condensadoras monobloco, condensadoras Sigma mesmo, né? E preciso, por um motivo ou outro, mudou algum fator, alguma sala foi climatizada depois, eu preciso otimizar isso aí e aumentar realmente a minha área climatizada. Então, eu vou tentar colocar condensadoras Sigma, no meu caso, eu não vou falar de nenhum concorrente, eu vou falar do nosso mesmo, mesmo produto, só que no modelo Sigma. Ele realmente, dependendo, ele não vai caber nessa área que eu tenho ali. Eu vou ter um custo adequado e tudo mais, mas ele não vai caber. Mas se eu for para um produto Side Smart, quando aquela minha área de piso, então realmente tá bem representado ali pelas figuras que eu mostrei, não cabe. Então ela vai se adequar e ainda vai sobrar espaço para manutenção. Então, esse é um exemplo que eu trouxe aqui, uma animaçãozinha para quebrar um pouco o gelo, assim, que às vezes a gente tem uma necessidade e o Side Smart vai conseguir solucionar esse problema de uma maneira muito fácil e o principal, maximizando o investimento. Acho que essa palavra que é importante aqui. Então, porque eu vou gastar mais com uma máquina maior, uma máquina que vai me trazer mais custo de instalação, se ela pode ser menor, ocupando menos espaço. Então, fica aí a mensagem. Outro ponto aí, falando das máquinas, é resistência à corrosão. Então, resistência à corrosão realmente é um ponto sempre que vocês vão ouvir em todas as apresentações de produto. A gente pensa exatamente nesse ponto, porque a gente conhece a aplicação, a gente conhece o Brasil, conhece que tem uma área de praia muito grande no Brasil e a gente precisa atender. E, às vezes, não só a área de praia, né? Então, a gente tem que entender também outras aplicações para uma máquina com resistência à corrosão. E nós temos nesse produto exatamente isso. Então, aqui, a mensagem que eu quero passar para vocês não é no detalhe de qual a espessura de tinta, quantas horas de salt spray, mas a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que eu tenho uma máquina standard, que é essa máquina que eu tenho falado, que é a máquina que o pessoal de vendas vai oferecer para vocês. Então, mas eu tenho que me questionar, o projetista, o instalador, será que essa máquina aqui é a máquina correta para minha instalação? Será que ela está preparada? Então, eu fiz aqui uma escadinha até para mostrar os níveis de proteção à corrosão. E aqui, realmente, ela mostra, ela tem uma proteção, essa máquina aqui tem uma ótima resistência à corrosão, a Hitachi se preocupa muito com a qualidade dos produtos, um projeto japonês, realmente se preocupa demais com isso, que às vezes, até a gente teve uma outra reunião de manhã, os caras disseram, pô, as máquinas não quebram para vocês, então, realmente, a durabilidade do produto Hitachi, quando tu vê esse logo aqui, é demais. Então, ele tem uma boa resistência, mas eu botei aqui a proteção adequada para a sua aplicação. E tem que entender que eu tenho uma máquina intermediária, que ela tem N pontos, se eu falar aqui vai ficar muito cansativo, tudo que ela altera dessa máquina aqui, para ter uma proteção maior à corrosão. E quando eu falo de corrosão, não é só essa praia bonita que tem aqui do lado, eu tenho dentro da cidade um ambiente com muita poluição, com algum componente químico perto de uma indústria, que ela vai também se degradar. Então, realmente, quando eu falo corrosão, não é só pensar na maresia na beira do mar. Eu tenho que pensar
mais amplamente. E vocês consultem a área comercial depois, a diferença de preço entre essas máquinas aqui, ela é muito pequena, então vale a pena o investimento. E eu tenho uma máquina que tem um tratamento anticorrosão pesada, que eu chamo. Então, realmente é um produto para ficar muito exposto, no caso do mar, a esse ambiente salino aqui. Aqui, dependendo, ou eu estou com alguma barreira, algum ponto que não precisa ser tanto, mas esse aqui realmente ele tem inúmeros pontos melhorados da máquina para fazer aquilo que a nossa máquina standard faz. Ela vai atender, se tiver sido usado na aplicação correta, a vida útil que é necessária. Então, isso aqui é mostrar que realmente a gente tem uma linha completa e fica a dica aí de escolher, se vocês precisarem de ajuda na nossa área de aplicação, área comercial, tem como sugerir qual é a melhor aplicação. Mas tem bastante literatura sobre isso nos catálogos. Eu só queria instigar vocês a pensar e se questionar, realmente que eu estou botando esse produto correto, é um standard, é um anticorrosão ou é um pesado? Produto inovador, então mostrar um pouco da máquina. Então, quando tu olha essa máquina aqui, tu vê como ela é como ela é clean. Então, tu abre uma condensadora e ela tem muito mais componentes. Eles conseguiram enxugar e deixar uma máquina muito otimizada. Então, vou tentar mostrar aqui um pouco dessa tecnologia que a gente está trazendo. Então, tem inúmeras inovações, inúmeras patentes algumas partes dessa máquina foram patenteadas lá no Japão. Então, realmente, a palavra inovação cabe nesse produto aqui, porque vários pontos aqui foram patenteados. Então, realmente, um projeto do compressor Hitachi, e volto a falar, ele é um compressor nosso mesmo, então, um projeto que foi desenhado para essa máquina nessas condições. Eu tenho toda uma circuitagem que foi muito estressada, muito desenhada e até patenteada para poder, nesse chassi tão estreito aí, entregar a performance que eu estou querendo, que eu preciso para um VRF. Eu tive que adequar, como eu trabalho com linhas longas, eu vou falar no tamanho das linhas ali, eu tive que adequar o meu acumulador a essa estrutura, então ele tem um desenho mais alongado para poder fazer a função desse acumulador. Então, motor de corrente contínua, teve toda uma preocupação na parte de CFD, em cima desse desenho dessas hélices, do conjunto defletor aqui, mais alongado. O suporte do motor, ele foi pensado em ser, e até tem uma patente em cima disso aí, que não tem nenhuma interferência, ou a menor interferência possível na troca de calor com a serpentina aqui. Então, não adianta fazer um mega suporte de calor aí e tapar toda a minha serpentina. Então, foi pensado nos mínimos detalhes, que ficar falando aqui é uma tarde só para mostrar os detalhes que teve de inovação nesse produto aí, certo? Não tem como falar de um produto e não falar de eficiência. Então, realmente, esse produto aí, ele tem tudo que eu falei de tamanho, de área de piso, e na realidade, ele está trazendo uma eficiência muito grande com relação ao tamanho dele. Aqui tem um pequeno comparativo, não vou me deter em números, porque a gente pode fazer isso caso a caso, mas existe um comparativo aqui e a gente escolhi um concorrente qualquer aí nosso aí para fazer esse comparativo de eficiência. Aqui está o comparativo de COP, mas a gente tem que sempre estar comparando em carga parcial, em COP, então é importante ter essas informações, às vezes a gente não tem no concorrente, então não consigo fazer um comparativo tão completo aqui. Mas, caso a caso, engenharia de aplicação e vendas tem como detalhar melhor isso aqui. Então, a gente está melhor que os concorrentes nesse quesito de eficiência. E um ponto que nós nunca esquecemos, né? Principalmente porque eu sei que a maioria do pessoal ligado aqui é instalador, então a gente pensa muito no dia a dia de vocês e na manutenção. Se não pensar em manutenção,
as nossas mães vão ser xingadas aí, porque o pessoal, como é que se projetaram essa máquina aí? Então, a gente tem que pensar em manutenção também. Primeiro ponto aí é o básico, mas às vezes nem todo mundo segue e entrega isso. Então, uma tubulação que pode sair em qualquer direção, não precisa fazer uma ginástica para fazer um caminho especial da tubulação para poder atingir a necessidade do meu projeto. Então, eu tenho aqui uma flexibilidade de sair nas quatro direções da minha tubulação, com comprimentos de linhas muito grandes. Então, assim, pô, Marcos, tu diminuiu a máquina, ela é 44% menor em ar de piso, sei lá, 30% mais leve e assim por diante, né? Quanto que tu reduziu? Então, aqui só lembrando, eu consigo ir a 120 metros entre a condensadora e a evaporadora mais distante. Se eu pensar na minha máquina e máquinas convencionais com descarga superior a 165 metros, então eu não estou muito longe, até pensando numa realidade de Brasil, que as obras não são gigantes aqui. Então, 120 metros de comprimento real, ou 150 equivalente, ele atende muitos projetos. E desníveis de até 50 metros de altura. Então, uma flexibilidade aí de vários andares aqui, eu consigo colocar ou embaixo ou em cima minha tubulação. E minha condensadora, desculpa. E um comprimento de até 500 metros, hoje aí a gente trabalha com 1.000 metros, mas isso aqui a gente sabe que é o extremo. Interessante as distâncias que eu vou precisar atingir, máximas, então estou falando de 120 metros. Eu falei, mas eu até dei uma pesquisada antes de apresentar qual é o custo que uma instalação tem aí com içamento. Então, a gente sabe aí que vai variar muito de quantidade, de tempo, de região. Então, tem regiões que são mais baratas, outras são mais caras, mas dependendo do tipo de equipamento, aí vai variar de 8 a 14 mil reais que eu preciso contabilizar na minha instalação para poder colocar numa determinada altura minhas máquinas, né? Então, se eu puder entrar no elevador, que essa imagem representa bem aqui, eu acho que é uma economia que tem na instalação, no investimento, que tem que ser contabilizada. Então, falei do metro quadrado, falei da quantidade de tubulação, falei de diversos pontos aí. Então, peço que vocês pense e sempre leve isso em consideração. E fluido refrigerante. Então, por si só, por todo aquele sistema que eu falei, que foi muito trabalhado, a engenharia no Japão trabalhou muito forte, a gente teve muita interação aí também com eles, eles conseguiram otimizar a quantidade de fluido refrigerante que eu preciso ter no meu sistema. E aqui eu estou comparando basicamente com uma máquina minha, né? Então, numa máquina ali, eu consigo ter até 13%, né? Se eu pensar nas quantidades de fluidos que não são pequenas no sistema VRF, 13% dá um diferencial interessante. Então, se eu multiplicar isso por uma instalação muito maior, com várias condensadoras, com vários sistemas, isso aí representa uma boa economia. Sem falar do lado ecológico, né, que eu vou estar tendo menos emissões de CO2 para poder ter esse produto aí rodando, porque ele vai estar com esse lado ecológico muito mais adequado, certo? Um outro ponto que melhorou até em relação ao Sigma é as temperaturas de trabalho dessas unidades condensadoras. Então, aqui eu coloquei os gráficos, tanto em resfriamento quanto em aquecimento, e eu consigo trabalhar hoje com até 52 graus. Então, é aquela velha pergunta lá, pô, mas 52 graus? Sim, 52 graus, porque se ela estiver numa condição mais enclausurada, dependendo da região do país que eu tenho lá, ela vai estar atingindo 52 graus, ela vai estar com a temperatura ambiente nos seus 35, alguma coisa lá, algo mais, numa condição mais aberta. Mas no momento que eu preciso colocar o produto, então ele vai estar trabalhando de 48, trabalha normal. De 48 a 52, ele vai estar trabalhando de uma forma que se proteja, mas ele não vai deixar de entregar
a refrigeração, aquilo que precisa ser feito com a máquina. Então, ele realmente é muito robusto e aguenta bastante desaforo. Esse é o recado disso aqui. Do lado de aquecimento também, a gente sabe que a região mais sul precisa lá de aquecimento numa temperatura mais baixa, mas ele mostra a robustez que ele trabalha desse produto e aquela robustez que eu estou trazendo. É o mesmo produto que eu tenho que trabalhar numa Europa, que tem neve, que tem outros produtos, que tem outros países que eu preciso dessa aplicação. Então, realmente, aqui eu vou estar entregando um produto com uma alta performance. Confiabilidade na instalação. Então, às vezes, a gente tem que adequar nosso projeto a um projeto de instalação do arquitetônico. Então, às vezes, a gente tem que esconder a condensadora. Então, isso aí não pode aparecer na fachada. Então, a gente tem que fazer alguns artimanhos, botar venezianas, brises, seja lá o que for, dutos. Então, isso aqui já é muito semelhante ao que eu tenho lá no Mini VRF, que foi apresentado há pouco tempo. Então, eu tenho 3 níveis de pressão estática dessa máquina aqui. Então, o normal dela é trabalhar com 0, então está no ambiente aberto, não preciso mexer em nada. Eu configuro lá minha Deep Switch lá, DSW8 lá, configuro ele para 30. Então, ele vence uma perda de carga de 30 Pascal. Ou, se eu precisar, um duto flexível, ou um duto dimensionado, eu consigo aumentar essa minha resistência, vencendo uma perda de carga de até 60 Pascal. Então, isso aí me dá uma tranquilidade, que eu vou botar a máquina num ambiente escondido, vamos dizer assim, né? E ele vai estar entregando a performance que eu quero, porque ele está se adequando à instalação, ao local onde eu estou instalando, certo? Pensando também em manutenção, toda a manutenção dessa máquina ela é feita de uma forma frontal, então eu não preciso ter acesso à parte traseira. Então, com apenas 3 parafusos, eu tiro o painel, eu tenho acesso a toda a máquina aqui, e eu consigo fazer a manutenção, a instalação que eu quero apenas com essa área aqui. Então, claro, tem que sempre cuidar as distâncias que tem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela segue mais ou menos o padrão de uma máquina com descarga vertical. Eu preciso ter uma distância da parede, em cima não preciso ter grandes distâncias, né, só se eu precisar abrir a tampa. Então, sempre tem que atentar, quando estiver fazendo um projeto, uma instalação, dessas distâncias. Mas acho que o ponto principal, na frente eu preciso ter uma área de acesso mínima para manutenção, e aqui a remoção é feita pela frente, eu tenho todo acesso à minha anterior da máquina. Então, por tudo isso, a gente tem muitas razões para escolher o SideSmart, eu já falei, não vou ficar cansativo, o seu conceito modular, o seu design inovador, essa configuração, essa flexibilidade que eu tenho de colocar em diversos lugares, otimizando o meu espaço e, principalmente, otimizando o meu investimento. Economia no bolso é o que todo mundo quer, então, um menor investimento. Essa máquina ela vem bem competitiva, então vamos aproveitar as vantagens e o preço dela. Então, só para completar aqui, estamos chegando no finalzinho aí da apresentação, vai dar tempo certinho para as perguntas. Software de seleção. Então, realmente, essa máquina aqui vem com o pacote completo, todos os features que eu acabei não falando, porque eles já são padrão, de rotação de máquinas para não ter um desgaste em um compressor único. Então, ela faz aquela lógica de rotacionar os módulos quando eu estou em carga parcial. Se eu preciso botar um módulo em backup, isolar por algum problema, eu consigo fazer. Então, tudo que vocês já ouvem falar e já usam no nosso VRF, ele pode ser feito aqui. Software de seleção não é diferente, é uma ferramenta importante. Então, tem até uma novidade. Na verdade, a gente está liberando a seleção através do Global VRF, que é um software que você já conhece há um bom tempo. Ele te dá inúmeras vantagens, ele te dá relatórios em Word, que dá para até exportar para algum memorial descritivo, para algum outro documento. Eu consigo gerar planilhas em Excel e usar isso para também fazer algum outro trabalho. Então, ele te dá o output com inúmeras informações em Excel.
E eu acho que o principal, ele te entrega desenhos em DWG do meu diagrama. Então, ele vai continuar sendo possível escolher a condensadora, é o Sigma, é o SiteSmart. Eu vou conseguir no Global VRF. Mas eu estou entrando aqui, entregando um spoiler para vocês. Ele já está com um novo software. Em breve, a gente vai estar divulgando, fazendo uma divulgação especial desse software, que é o AirCloud Select. Ele tem o mesmo nome do AirCloud, mas ele é um software de seleção de VRF, com muita inovação. Não vou entregar os detalhes ainda, porque senão vai furar minha apresentação quando a gente tiver. Mas fica o spoiler aqui que ele vai estar aparecendo em breve. Unidades externas, então, eu não vou entrar em detalhes aqui. A ideia é mostrar realmente a vantagem das condensadoras, mas ele é totalmente compatível com toda a nossa linha. Então, aqui, desde o raio-wall ao teto, os cassetes, a gente tem aí muitas novidades aí nos próximos meses aí sobre evaporadoras também, mas a pergunta que pode vir aqui deve ser com relação às grandes capacidades. Então, a gente está, de certa maneira, liberando sob consulta a interligação do SiteSmart com evaporadoras de grande capacidade, seja Standard, seja o Clinic, até por um ponto muito importante. O Sigma Splitão, nós testamos todas as capacidades, a gente tem plena convicção de tudo que a gente colocou em catálogo no Sigma Splitão, que é a condensadora Sigma com essas evaporadoras aqui, a gente atende. Então, da mesma forma, a gente vai estar trabalhando para poder proporcionar mais essa opção com esse produto e também garantindo que atenda. Então, por isso que a gente está liberando sob consulta, que a gente vai, ao longo dos próximos meses, estar fazendo esses testes, fazendo essa verificação, para ver se está entregando o produto, a performance com esse produto aqui também. Controles, então, também é a mesma plataforma que hoje a gente usa, ela vai atender, então, toda a parte de CSNet, as centrais touch, as centrais mais simples, os controles individuais, e o nosso AirCloud Pro, que também é um sucesso aí, e ele pode ser utilizado com essa linha de produtos aqui. Então, ele é padrão, certo? Tudo na palma da mão, como diz o aplicativo AirCloud Pro. Então, por tudo isso aqui, eu acho que é a melhor opção para hotéis, prédios comerciais, escolas, e, na realidade, eu botei o etc. porque não se limita a isso. Eu chamei atenção para esses, que são mais comuns, mas eu posso para qualquer aplicação. Eu quero que você pense fora da caixa para qualquer aplicação desse produto aí. E consulte a nossa área comercial, consulte a engenharia de aplicação sobre qualquer dúvida, qualquer necessidade. A gente está trabalhando em home office, mas a gente está cada vez mais próximo de vocês. A gente vai ter alguns treinamentos específicos aí na sequência, assistência técnica, projetistas, que a gente vai estar fazendo e vai estar entrando em contato com vocês relativo a esse produto aí. Então, essa primeira parte aí eu queria agradecer a atenção de vocês, deixar aqui os contatos para fora o time de venda e tudo mais. Aqui tem contatos gerais que podem nos encontrar, e a gente vai estar retornando com todas as informações aí. E vamos entrar em perguntas. Eu não sei se teve perguntas aí, Thaís. Tiveram muitas perguntas, Márcio. Algumas até foram respondidas, né? Teve até uma sinergia muito grande, né? Foi bem alinhado, porque você falava, aí vinha uma pergunta, logo depois você respondia, né? Então, essa questão das condensadoras, das evaporadoras, de projetos do Sigma Splitão, foi uma pergunta que fizeram, e assim, minutos depois, você soltou o slide e respondeu sobre essas informações. Então, assim, eu selecionei, algumas eu até, eu já marquei aqui, que eu não vou conseguir responder, porque são
solicitações, na verdade, para o time comercial, então o time comercial já fica aí atento que vai ter trabalho aí para vocês. Tem gente aqui falando que já quer cotar para um projeto que já está em vista, tem gente aqui pediu o link do Global VRF também, então, assim, o pessoal está bem animado. Muito bom, muito bom. Teve bastante gente parabenizando também a apresentação e o produto, falaram realmente que é um produto top. Vocês podem ver que eu até coloquei ele aqui atrás hoje para aumentar a propaganda. Eu selecionei algumas perguntas e aí eu vou fazendo aqui. Desculpa, pessoal, não são muitas perguntas mesmo. Algumas eu consegui condensar na mesma, então o que não for respondido aqui hoje, durante o evento, né, a gente vai passar para o pessoal de aplicação e também para o comercial, e eles vão entrar em contato com vocês e responder por e-mail, tá? E também a questão da gravação, né? Ele vai estar disponível, então fiquem atentos às nossas redes sociais, que assim que estiver no nosso canal, a gente vai avisar por ali, tá? Então vamos lá, Márcio. Primeira pergunta. Você falou bastante de instalador também, ó. Aqui, a primeira pergunta que eu selecionei foi projetista. Então, aqui, ó, sou um projetista de São Paulo e gostaria de saber se é possível conectar as condensadoras SiteSmart à central de automação AirCloud Pro e algum outro tipo de automação. Não, perfeito. Acho que eu acabei comentando rápido, às vezes o time da pergunta não casou, mas perfeito. Acho que é uma ótima pergunta. Obrigado pela pergunta. Que nem eu falei lá no primeiro slide, o SiteSmart, na verdade, ele veio agregar a família já existente, tanto de condensadoras quanto de evaporadoras, de unidades internas. Então, ele é um produto adicional à nossa linha de produto. E tudo que eu consigo hoje entregar, disponibilizar para o mercado, principalmente agora em automação aqui, a AirCloud Pro, que realmente foi uma revolução que a gente tem feito aí, tem feito em todas as obras, vendido muito esse produto aí, ele estará disponível sim para o SiteSmart, assim como outras automações. Então, às vezes o AirCloud Pro não é a necessidade, ele atende muitos pontos, mas às vezes eu preciso de uma automação mais completa, eu preciso conversar com o protocolo Modbus, então eu vou ter que ir para um outro produto, um CSNet ou uma outra RAR específica para atender esse protocolo, e a linguagem é a mesma, é H-Link 2, ele conversa com toda, sim, o SiteSmart conversa com toda essa linha de controles. Foi eu falar no Global VRF, e aqui, ó, subiu um monte de mensagem do pessoal perguntando, eu até fui lá no nosso site, copiei e coloquei aqui no chat, né, para o pessoal poder copiar o link aí e guardar, mas a gente vai marcar aqui para também o pessoal da aplicação e do comercial poder falar com o pessoal, tá? Com certeza. Vamos lá agora para a segunda. Isso aqui o pessoal também do Mato Grosso, teve aqui, acho que Paraíba, e aí agora eu selecionei a mensagem do Ceará, né? O pessoal estava falando muito do calor, por isso que eu lembrei, quando você falou da temperatura, o pessoal Mato Grosso, 50 e poucos graus aqui no normal, né? Então a pergunta é, sou mantenedor do Ceará, onde gerencio uma obra que possui várias unidades condensadoras VRF antigas, do tipo monobloco. É possível fazer um upgrade na instalação, trocando as condensadoras antigas pelo SiteSmart? Opa, legal pergunta, sim. Então, realmente é algo que acabei não abordando ali, mas o replacement, que seria realmente trocar uma parte do sistema, né? No caso aqui, a pergunta é para condensadoras, né? Então, eu poderia fazer uma atualização da minha instalação ali, trocando uma parte dela ali, substituindo por condensadoras e SiteSmart. A gente tem que fazer algumas análises, assim, de primeira, para poder entender, porque monobloco ela acaba sendo um pouquinho genérica. Então, o VRF ele veio monobloco e até o nosso EcoFlex. Então,
atrás do Ecoflex, a Lead tem monoblocos com R410, tem monoblocos mais antigos com 407, com R22, então tem que entender um pouco mais da instalação para poder dar uma resposta mais precisa. Mas, de uma maneira geral, se eu estiver falando de um produto com R410, eu consigo fazer mais facilmente um replacement das condensadoras. Então, realmente, é uma forma de atualizar meu sistema de uma maneira barata, não gastando com toda a instalação, porque a gente sabe que evaporadoras, dependendo da evaporadora, ela não tem um desgaste tão grande quanto a parte que está externa, que está recebendo um pouco mais de desaforo lá na rua. Então, de certa maneira, sim, mas a gente precisa entender um pouco mais os detalhes. Depois, poder entrar em contato com a área comercial ou com a minha área aí de aplicação também, a gente consegue dar um suporte mais detalhado. Seguindo nessa linha aí de condensadoras antigas, tal, agora a gente tem aqui uma pergunta sobre compatibilidade do VRF com o fluido 407C, onde eu gostaria de tirar essas condensadoras obsoletas e instalar o SideSmart. As evaporadoras antigas se comunicam com essa nova condensadora? Perfeito. Não, é bem na linha do que eu expliquei. Quando tem um fluido, o problema ali principal ali é fluido ali, então a tubulação está dimensionada, bitolas, às vezes até a espessura de tubulação é diferente, quando eu estou falando do 407C para um R410, a pressão de trabalho é diferente, eu começo a ter problemas. Então, na mesma linha, de uma maneira geral, essa aqui seria um não primeiro, mas claro que a gente sempre não vai jogar a toalha, e dependendo da instalação, do que tem lá, a gente consegue fazer uma adequação. Mas uma boa pergunta mesmo. Pessoal, e eu vejo que isso é uma necessidade aí, eu sei que tem bastante instalador, bastante pessoal. A gente tem um parque instalado muito grande, a gente tem que pensar em fazer atualização, em não deixar chegar até a máquina parar. Então, a gente tem uma grande oportunidade de negócios aí com substituição de máquinas, né? Uma boa pergunta, um bom nicho de mercado. E a gente recebeu, enquanto você respondia, até aqui uma mensagem falando que é exatamente o caso aqui de um dos nossos participantes, que está com uma obra de troca de condensadores. Bom, vamos lá, a próxima pergunta. Temos mais alguns minutos, então. Isso aqui também apareceu bastante, essa pergunta, tá, Márcio? Com relação ao preço, é possível informar um comparativo entre o Sigma atual, né, e o SideSmart? Eu vou abrir agora a tabela de preço aqui, não, brincadeira, não. Essa pergunta aí eu vou deixar para o time do Marcelo Pinheiro aí, para o pessoal de vendas aí responder, mas eu vou realmente poder dizer que ele é muito competitivo, ele é melhor que o Sigma, então a gente tem que entender tudo que eu falei, a melhor aplicação, as vantagens que está atrelada a esse produto, assim, mas se eu pensar só friamente em preço de produto aí, eu tenho que comparar e ele é muito competitivo. Eu deixo aí, vou deixar vocês ansiosos para vocês pedirem orçamentos agora, a partir de agora, para comercial com esse produto aí, porque realmente ele é bem competitivo. Mas não vou falar valor nem percentual. Lá no começo da apresentação teve uma pergunta por conta de ser compacto, né? Porque a gente está acostumado, às vezes o menor acaba saindo mais caro. Então, nesse caso, o menor não sai mais caro, gente. Então, não perca tempo e já manda um e-mail aí, liga para o pessoal do comercial. A gente vai ter mais algumas perguntas aqui, tá? Então, é possível fazer controle de demanda visando limitar a corrente de operação em locais que possuam baixa demanda elétrica? Pergunta bem técnica aí, obrigado aí. Controle de demanda, realmente, isso é uma característica que nossos equipamentos já possuem, e da mesma forma que eu comentei de uma maneira geral, esse não é diferente. Ele tem controle de demanda 40%, 60%, 70% e 80%, se eu não me recordo, mas é mais ou menos nesses percentuais aí. Eu consigo limitar a potência da minha máquina por algum motivo. Ou é um horário de pico, que eu não quero ter aquele consumo, por um N motivos eu preciso ter esse controle de demanda.
e esse produto ele segue a mesma linha. Eu consigo configurar ele lá e fazer esse controle dessa demanda elétrica aí através de uma configuração. Então, é sim. Beleza. Esse daqui eu até, né, para ler foi um pouquinho, tive que dar uma lida meio robotizada aqui, porque foi meio técnica e acaba não sendo tão técnica assim. Vou aqui mais uma pergunta aqui de um projetista também. Sou projetista e estou fazendo o projeto de um hotel de 8 andares, onde as condensadoras ficam na cobertura. É possível atender com essa nova condensadora? E aqui complementou com qual a quantidade máxima de evaporadoras que ele pode colocar em uma condensadora e a simultaneidade limite. Pois são várias perguntas em um, deixa eu por partes. Já fez um combo, mas a pergunta de limite de evaporadoras surgiu aqui também, por isso que eu selecionei essa pergunta aqui. Legal. Primeiro, fazer um cálculo bem rápido, 8 andares e deixar na cobertura, né? Então, se eu fizer um cálculo bem rápido de 3 metros de pé direito aí por 8 andares, eu vou estar falando de 24, 30 metros aí. Eu tenho aquele limite de 50 metros de desnível, então ele está atendendo normal. Eu tenho que só cuidar ali meu comprimento total de tubulação da evaporadora mais distante, que é 120 metros. Então, acredito que, pelo que eu conheço de projeto ali, não vai ter nenhum problema, mas ele vai atender. Mas ele fica a dica, se o projeto for possível, se não está andando, se a parte civil não foi feito, de avaliar alguma coisa das condensadoras ficarem numa plataforma, numa área técnica ali, que ele vai deixar a cobertura para botar uma piscina lá no hotel, dependendo, né? Então vai sobrar espaço para fazer algo melhor lá nesse hotel aí, e vai gastar menos com instalação, as linhas vão ficar menores, a máquina vai ter um rendimento melhor, porque ela não está vencendo um comprimento, uma perda de carga tão grande. Com relação ao número de evaporadoras, eu comentei, então eu consigo ir a 160 evaporadoras, então ele segue mais ou menos a parte de informações que eu tenho hoje de H-Link, então ele segue o mesmo limite, tem que só adequar ao meu 72 HP máximo que eu tenho por circuito, o quanto que eu vou querer, ou dividir os circuitos, os ciclos ali, de acordo com o meu projeto, mas ele é bem flexível. E quanto à simultaneidade, né? A simultaneidade desse produto aí, ele é 130%, então eu consigo trabalhar com 30% a mais de evaporadoras do que a minha carga de condensadoras, então esse é o limite. Beleza, vamos lá, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, porque a gente está chegando no finalzinho, e aí não vou estourar, e ainda tenho meus recadinhos no final, né? Então, a última pergunta deixa eu só pegar aqui. Igual a parte das evaporadoras, tá? Talvez você já tenha também mencionado, mas eu acompanho o chat, acompanho você, então desculpa se eu te fizer uma pergunta que você já respondeu, tá? Mas eu peguei aqui com questão do Sigma Splitão, que o Sigma Splitão usa condensadoras com descarga vertical. É possível fazer a troca e usar um novo SideSmart? Perfeito. Realmente, falando, o Sigma Splitão realmente é um produto que a gente considera ele muito versátil, ele realmente é um produto que tem atendido muito o mercado, entregando uma eficiência energética incrível, né? Então, com custo aí, um payback bem reduzido. Então, tu trazer tudo que a gente tem no Sigma Splitão com o SideSmart, realmente tu tá agregando vantagens ao produto. Então, eu expliquei ali, eu vou só reforçar de novo, a gente preza muito pela qualidade e aquilo que a gente coloca que a máquina entrega. Se a gente diz que ela vai entregar uma eficiência X, que a gente testou, que a gente tem laboratório, que a gente levou 2 anos e meio para desenvolver um produto, para entregar o produto confiável. Então, a gente
dizer assim, pega isso aqui agora e configura, e tu não sabe que eficiência vai dar. Então, a gente vai testar, como o Sigma Splitão é um projeto local, eu tenho que testar ele aqui no Brasil, então eu vou ter que testar essas máquinas, mas a gente tem já alguns estudos iniciais feitos, e a gente consegue liberar sob consulta, consulte a área comercial aí, que a gente vai conseguir estar liberando sob consulta, sim, com Sigma Splitão. Fica até meio estranho o nome, a gente tem que pensar num nome diferente aí. Sigma Splitão, ele não vai ser Sigma, vai ser o SiteSmart Splitão, alguma coisa assim, né? Então, mas vai ser possível, já é possível hoje, já é possível comprar, se quiser ligar lá para o pessoal de vendas, eles já vão vender, só que a gente vai levar um tempinho aí para avaliar e realmente entregar para vocês aí essa eficiência que está sendo entregue. Né? Já coloquei aqui, porque tiveram algumas pessoas falando, me passa o contato do time e tal, então assim, aqui tem os nossos contatos, né? Então, o telefone, que é o aqui de São Paulo, mas cai também com a atendente, ela vai passar também os contatos. Tem aqui um contato que se vocês tiverem dúvida ou precisarem de alguma informação, também tem pelo WhatsApp, e também tem o e-mail do atendimento, né? Então, vocês podem enviar para o atendimento, que ele já encaminha para o time e a área para te responder, tá? Então, assim, como eu falei, antes de iniciar as perguntas, a gente, e o Márcio também falou, a gente tem essa gravação, a gravação vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, e a gente vai fazer um post avisando quando ela estiver disponível lá, tá? Então, todas as perguntas que não foram respondidas aqui, são muitas, elas vão ser encaminhadas para o time de engenharia de aplicação e o nosso time comercial, e eles vão entrar em contato com vocês e responderem diretamente, tá? E fiquem atentos às nossas redes sociais, não só em questão da gravação, mas nós teremos posts com mais informações sobre o SiteSmart, sobre as próximas transmissões, né, sobre os próximos e-roadshows. Então, mantenham, sigam, curtam, compartilhem, não esqueçam também, se vocês participarem de algum treinamento, se vocês tiverem alguma obra com algum equipamento nosso, não se esqueçam também de marcar nossas redes sociais, tá, para a gente também ficar de olho e atento e ver também vocês interagindo conosco. Então, não esqueçam, por favor, nossas redes sociais, aqui os contatos, e espero que vocês tenham gostado do produto, que venham aí muitas solicitações de orçamento para o nosso time e que venham muitas obras aí fechadas. Obrigada, pessoal. Márcio. Obrigado aí, pessoal. Faço minhas as palavras da Thaís aí, agradeço a paciência aí e vamos em frente. Obrigado aí.